Olá, boa tarde a todos. Só tô dando um tempinho para todo mundo entrar, quem tiver que entrar. A gente teve alguns probleminhas técnicos para conectar o Brasil com a Jamaica, mas agora está funcionando. Eu vou aguardar mais um minutinho e a gente já vai começar, tá? Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês a beleza aqui natural da onde eu estou, nas montanhas, perto de Montego Bay, na Jamaica. Uma paz. Então tá, vamos lá. O mercado de cannabis, eu vim falar aqui com vocês um pouco sobre o mercado de cannabis. Então tá, boa tarde a todos. O meu nome é André Steiner, sou membro fundador e CEO da White Cloud Mountain Jamaica, que está na Jamaica, logicamente, onde eu vivo e trabalho nos últimos 20 anos. Com exceção de algumas idas e vindas para o Brasil, eu realmente estou baseado aqui há muitos e muitos anos. Estou hoje com vocês, convidado gentilmente pela Bárbara Cristal, que faz parte comigo de um grupo de estudos avançados de cannabis no Brasil, tá? Bom, antes do mercado e dos vastos cifrões flutuando na imaginação de todos que estão conectados com a indústria, ou mesmo aqueles que ouvem as histórias de sucesso que estão nas mídias sociais e nas mídias oficiais, tá? Existe a planta sagrada, venerada pelos nossos ancestrais distantes, pelo seu poder de cura das enfermidades sofridas pelo corpo material. Porém, ainda mais pelo seu poder de abrir as portas da consciência e atuar nos planos emocional e energético dos seres humanos. Como todos sabemos, em nosso mundo tecnológico de hoje, tudo é energia, vibração, frequência. Nossos universos internos se exteriorizam em pessoas que cruzam nossas vidas, nossos caminhos e em eventos que nos marcam e desenham o que muitos chamam de destino. Tudo também é mental. E a cannabis, a planta sagrada, atua nesses níveis, podendo trazer um equilíbrio e uma harmonia que, quando bem utilizada, porém, do outro lado, aumentar o caos e agravar as doenças e condições mentais, como bipolaridade e esquizofrenia, entre outras muitas no espectro psicológico e psicossomático. O que eu estou dizendo? É que a planta possui uma força, um propósito, uma energia, que os xamãs da antiguidade e também os modernos curadores de hoje chamam de espírito. Vocês devem estar perguntando por que o André está falando de energia, de cura, de espírito, quando a palestra dele deveria ser sobre o mercado. Então tá, minha resposta para vocês é simples. O mercado e o dinheiro também são energias, que quando mal entendidas, mal dirigidas, criam o caos que estamos vivenciando hoje, em nossas vidas particulares e no coletivo. E eu vejo que a minha missão, através da cannabis, é trazer ordem ao caos. Ou seja, devemos utilizar a planta sagrada para o bem, para a verdadeira cura, para o desenvolvimento do grande potencial dos seres humanos e das sociedades que criamos. Então, antes do mercado, precisamos entender a planta, que em nível atômico, molecular e químico é composta de várias moléculas muito especiais. Muitas delas, os canabinoides, como o CBD e THC, entre os mais conhecidos e famosos,
possuem uma relação direta com moléculas as quais nossos corpos produzem. Os endocannabinoides, como anandamide, responsável por nossa alegria, por nosso senso de bem-estar, por nosso equilíbrio emocional. Essas moléculas atuam em nossa homeostase, ou equilíbrio dinâmico, quando somos capazes de produzi-las, logicamente. Algo que a maioria dos seres humanos já não consegue mais. Por quê? Porque estamos todos doentes em nossos corpos, físicos, emocionais e mentais. Só um momentinho. Mrs. Stone, I can't, talk to you right now. Yeah, I'm gonna take another hour over here. Yeah, I'm in the middle of a live. I can't talk to you right now. Yeah. Yo, man, we'll talk later. Yeah. Either or we talk tomorrow. Yeah. Tomorrow or Monday. Yeah. Monday. Yeah, man. Thank you. Desculpem. Tem pessoal ainda trabalhando por aqui. Bom, voltando aonde eu estava. Aqui eu entro no mercado, tá? Que é vasto. É vasto e é super emocionante nesse momento de criação. Vocês já podem notar que o poder das moléculas canabinoides, quando bem utilizadas, podem ajudar a dar um tranco nos sistemas corporais e reativar ou realinhar a produção dos endocannabinoides, o que tem o potencial de gerar saúde e cura verdadeira e duradoura para os seres humanos para os seres humanos, né? Pois, ao meu ver, só existe uma cura, que é a autocura, né? Isso assusta muito o sistema, tá? Que foi criado nos últimos 120, 150 anos de revoluções industrial, guerras. Esse sistema foi criado basicamente para nos aprisionar. Então, inicialmente, o mercado sofre com várias restrições de natureza econômica e política, tá? Enquanto o sistema tenta dominar o assunto e direcionar para onde, por onde e como pesquisadores e empresários poderão atuar nesse mercado que é vasto. A grande verdade de tudo é que cannabis em escala industrial é algo fadado à destruição da própria planta e da própria indústria. Por quê? Nós vemos isso na glutonia da produção de CBD nesse momento, que mundialmente virou um mercado de bilhões de dólares, já que essa produção de CBD ela está atrelada às plantas de baixíssimo teor de THC. O tão importante THC, que é uma molécula psicotrópica mal vista, mal entendida, mas serve juntamente com os terpenos, que são moléculas responsáveis pelos aromas nas plantas e também pela proteção delas contra os inimigos naturais, como modulador da experiência. Então, o que acontece quando a gente experimenta cannabis? As moléculas atuam em conjunto e elas modulam a experiência que a gente está tendo. Opa, só um segundinho que vou tudo aqui. Só um minuto. Onde é que eu estava? Ok. Aqui. Então, o que acontece quando a gente separa as moléculas, como agora estamos, né, são restrições que somos obrigados a seguir, a experiência que nós temos, ela é uma experiência que não é verdadeira, que não é total, que não traz o que nós estamos precisando, que é a cura de várias enfermidades, né, principalmente na área energética
emocional e, logicamente, na área física. Então, assim, a indústria já nasce sem o poder de cura verdadeiro, baseado numa monocultura de plantas de hemp, o que trará não somente pestes, como toda monocultura, porém, o que é pior, uma contínua degradação dos nossos solos férteis, que já são pouquíssimos. E também algo terrível chamado polinização cruzada, que tem o poder de destruir várias variedades naturais e híbridas de cannabis, de plantas de alta qualidade, que são cultivadas ao ar livre, muitas vezes em muitos lugares, como por exemplo na Jamaica. O pólen das plantas de hemp, que quando você está plantando hemp não importa que seja macho ou fêmea a planta. Então as plantas macho vão passar o pólen tem o poder de atravessar quilômetros, centenas de quilômetros, e destruir as plantações de plantas que são importantíssimas nesse momento, não somente para a economia pessoal, mas como também para o valor genético que elas trazem. Então a gente chegou aqui, tá? Já falei de tudo que é negativo, falei um pouco do mercado, vou falar das coisas positivas, tá? Que existe nesse momento. Uma das grandes coisas positivas que existem nesse momento são grupos de cultivadores raiz. Aqueles indivíduos que, durante a proibição, continuaram seu trabalho, sofrendo riscos imensos, e que aprenderam os segredos da planta sagrada, e da preservação dos solos, e da saúde, tanto mental, como física, como espiritual. Grupos como o Dragonfly Earth Medicine, que são hoje, que estão localizados, a sede no Canadá, que hoje são constituídos de 100 fazendas de cultivo, a maioria nos Estados Unidos, no Canadá, com uma na Europa e nós aqui no Caribe. Os fundadores são verdadeiros xamãs, interessados em ajudar as pessoas e mudar a realidade coletiva, através do trabalho com a Mãe Terra, com a preservação dos solos, com a difusão da sabedoria, tanto científica como milenar, que nos pertence, mas que foi confiscada pelo materialismo e outras formas de exercer poder e manipulação sobre as mentes humanas. Nesse momento, o mercado de CBD e os produtos de CBD estão em voga no mundo inteiro, o que é uma coisa positiva, lógico, está abrindo a mente das pessoas para a cannabis, que era vista muito mal vista, principalmente no nosso Brasil, vista como uma droga que pode destruir as pessoas, que é muito longe da realidade da planta. O CBD ele está operando em vários nichos, tanto na parte medicinal, como na parte de cosméticos, como na parte de bebidas, e isso é muito importante e muito excitante para nós, porque nós vemos o CBD como uma molécula importante e que ela traz, na verdade, ela tem o potencial de ajuda tanto nas inflamações nos sistemas do corpo como no equilíbrio. Ela tem o seu poder, né? Não é um poder total, mas ela tem o seu poder. E a indústria está crescendo a passos largos, né? Porém, o CBD é apenas uma molécula, tá? Uma das moléculas importantes. E todos do mundo já estão competindo na sua produção industrial, tanto em nível de cultivo, como em nível de produção de cosméticos, de produtos medicinais, de bebidas, etc., etc. Sem imaginação ou criatividade. CBD, 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 como sempre, uns copiando os outros e correndo atrás do próprio rabo, dentro do sistema materialístico. E
essa competição é exatamente o que gera, inicialmente, todos os problemas que nós estamos passando hoje em dia, problemas mentais, problemas de saúde, problemas emocionais, problemas a nível energético. Então, se vocês me perguntarem o que eu faria, eu usaria a criatividade. Como? Bom, nesse momento de restrições, separando as moléculas e trazendo, logicamente, ervas medicinais, por exemplo, que nós podemos extrair também as moléculas delas e montar fórmulas sinergéticas que aí sim tem o grande poder de elevar o CBD a um nível de real sinergismo com o corpo, real cura, né? Eu também procuraria extrair CBD de plantas variadas geneticamente, fenotipicamente, Meu áudio voltou. Ok. Onde eu estava? Eu estava, por exemplo, nós temos grandes plantações de hemp, eu não sou totalmente contra essas grandes plantações de hemp, simplesmente elas têm que ser localizadas em lugares no mundo definidos, elas não podem estar em todos os lugares onde elas podem destruir as variedades de cannabis de alta qualidade. E um dos grandes problemas de monoculturas e culturas industriais é o uso de... Os solos não têm mais os minerais necessários. A planta é um ser vivo, né? Ela tem um DNA, ela precisa desenvolver durante o período de maturação dela esse DNA dentro dela. Todas as moléculas dela e o poder da planta estão conectados com o desenvolvimento do seu DNA, logicamente como nós, seres humanos, né? E quando você faz uma plantação de monocultura, elas totalmente apertadas, com solos que não existem mais lavados de minerais, elas vão desenvolver doenças. O que as pessoas vão fazer? Vão usar agrotóxicos, vão usar venenos, que a planta depois, as flores vai existir nas flores e vai existir no produto final. Então, eu sou totalmente contra esse tipo de desenvolvimento de mercado. O que eu faria? Eu faria cultivos de plantas de alto CBD com baixo THC, logicamente, em variedades muito especiais, organicamente, com solos orgânicos, desenvolvendo a planta com total seu potencial e extraindo, então, esse CBD que tem um nível energético muito maior, né? E aí, usando esse CBD com outros óleos medicinais, outras plantas medicinais, criando fórmulas realmente potentes, né? Enquanto a gente não pode adicionar o THC nas fórmulas. Aqui na Jamaica a gente já pode. O mercado de THC está aberto, medicinal, tanto medicinal como o recreacional, logicamente. E nós estamos criando fórmulas de THC com CBD. Essas fórmulas, o THC é uma molécula importantíssima, tanto quanto o THCV, que é uma molécula que foi encontrada há um pouco tempo atrás e que já gera uma grande demanda no mercado. E terpenos, né? A gente falou, a planta tem vários e vários terpenos. Um dos terpenos, por exemplo, chama limonin. Esse terpeno ele regula o metabolismo de açúcar no corpo humano.
Então, vocês podem imaginar, criando produtos que tenham essas características. Esses produtos atuam, além de dar o prazer recreacional, eles também atuam imediatamente no corpo humano, na cura do corpo humano, onde o corpo humano precisa. Opa, alguma coisa aconteceu aqui. Alguma coisa aconteceu aqui. Deixa eu ver. Que eu volto. Olá. Olá, eu não sei se eu estou de volta ainda. Eu acho que eu estou de volta. Estou de volta. Desculpa dos problemas de fazer uma live pelo telefone. Aqui tinha caído a eletricidade, coisa da Jamaica. Então eu estava sem poder arrumar o meu laptop. Então eu decidi fazer no telefone mesmo. Bom, voltando aqui, eu estava falando dos terpenos, da limonene, das outras ervas medicinais e da criação de produtos que tenham uma sinergia que realmente possam curar e não simplesmente CBD, CBD, CBD. Tá? Bom, o mercado de THC é restrito. Tá? Vamos falar um pouco do mercado de THC. Ele é restrito por bons motivos, tá? Já que as moléculas psicotrópicas que alteram nossos níveis de consciência e percepção de realidade devem ser utilizadas com cautela. Pois quando pois quando não possuímos nem a sabedoria e nem o poder necessários para modular essas experiências e já sofremos com traumas causados em nossa infância e adolescência que alteraram tanto a composição de moléculas reguladoras em nosso cérebro, em nossos sistemas corporais, tanto quanto o poder de metabolização nesse momento das moléculas importantes para a regulação do nosso equilíbrio mental e físico e emocional, como dopamina, serotonina, entre outras. A utilização do THC recreacional pode causar uma grande deteriorização de nossa saúde mental. Então, realmente devemos ter cuidado e devemos nos educar. A educação, tanto científica como milenar, de sabedoria milenar, sobre as plantas sagradas, a cannabis é uma das plantas sagradas, é muito importante para derrubar dogmas e para impulsionar a indústria para frente. Na Jamaica já estou esperando abrir. Eu vou ter que sair de novo. Ok, olá, peço desculpas de novo por essas falhas técnicas. Essa é a minha primeira live também.
eu estou um pouco nervoso e tá acontecendo algumas coisas, mas vamos lá, vamos para frente, tá? Onde eu estava? Então tá, aqui na Jamaica a gente já tem a permissão para o uso de THC recreacional, tá? Porém, o mais excitante é o uso do THC medicinal, junto com o CBD, os terpenos, que cria realmente condições para a desinflamação dos nossos cérebros, intestino e outros sistemas que estão inflamados nesse momento por causa da nossa dieta, do nosso estilo de vida, do estresse que nós passamos. Então, isso ajuda na cura das doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson's. Tem várias pessoas no mundo vindo para a Jamaica nesse momento, com casais, principalmente, que um dos membros está com Alzheimer, ou com Parkinson's, ou com qualquer outra doença degenerativa. Eles vêm para cá, eles vêm utilizar. Eu conversei com alguns. Existe uma grande melhora no parceiro ou na parceira, e eles estão felizes, e eu vejo que isso realmente funciona. Um dos meus associados é um médico naturopata, ele já testa essas fórmulas há mais de 3 anos nos pacientes, com grandes resultados, principalmente na área de estresse. Nós sabemos que o estresse é o causador, né, de distúrbios na parte energética, que eles vão causar distúrbios emocionais, depois vão se tornar problemas na parte física, né? Então, é uma cura total que acontece quando nós usamos a cannabis. Logicamente, depende do estado de consciência de cada pessoa, né, e como cada pessoa vai entender e utilizar, né, a experiência com a planta e nas várias Ok, voltei. Então tá, estava falando da melhora nas pessoas, também muita melhora nas crianças que sofrem, bebês que sofrem epilepsia, ataques epiléticos, inflamações ocorridas já no útero das mães, né? Eu particularmente enxergo a cannabis como um veículo que, quando utilizada nas medidas corretas, desde o cultivo até as extrações, e nas combinações moleculares para a criação de produtos finais, tanto na parte recreacional como na parte medicinal, tem o poder de contribuir para o nascimento de um novo paradigma, tá, individual, social, e uma nova medicina, tá, uma sociedade de indivíduos saudáveis, em vez de uma sociedade de indivíduos doentes que temos hoje. Tá? Nós somos hoje todos desbravadores nessa indústria, responsáveis pelo seu desenvolvimento sustentável. O céu é o limite. Logicamente, dependendo do poder das restrições e do lobby das indústrias que controlam nossas vidas modernas, nossas percepções e nossas atitudes, tá? O hemp tem a sua parte no mercado, como eu já falei, eu vejo o hemp com uma planta importante também, porém, com suas restrições, né? Eu não usaria o hemp para fabricar CBD, eu usaria hemp para fabricar o quê? Para fabricar tecidos, como nossos ancestrais já faziam com suas fibras, cordas e até mesmo cimento para a indústria de construção. E por aí vai, tem várias outras aplicações que a planta de hemp pode ter, menos o CBD, a não ser que seja uma plantação orgânica. Tá? Eu coloco isso, eu acho que isso é muito importante, que a gente tem que realmente pensar e digerir e realizar. Tá?
Eu queria falar um pouco sobre o Brasil. Então, o mercado do Brasil, o Brasil está avançando lentamente na indústria de cannabis, já que a nossa sociedade conservadora ainda enxerga a planta como uma droga perigosa, capaz de deturpar os sentidos das pessoas, degenerando-as. É totalmente uma fábula, né? Então, enquanto isso, na América Latina, o nosso pequeno e progressista Uruguai toma forma e cria mercados importantes, tanto na Europa, né, como dentro, o mercado dentro do Uruguai é vibrante, né? E o Uruguai já começou a exportar flores para a Europa, né? Parabéns, Uruguai, né? Israel, naturalmente, é um país importante. Israel domina o mercado de tecnologia, de aplicações em cannabis e já está para liberar também exportação de flores. Os mercados importantes do mundo nesse momento são a Europa e os Estados Unidos, logicamente também o Canadá, né? São formadores de opinião e são mercados com potencial nos próximos anos de bilhões e bilhões de dólares de vendas. O que falta no momento, que eu já falei, já toquei, é imaginação, criação de produtos que tenham real potencial de cura e o entendimento da planta, né? Para que possamos todos, né, liberar a nossa mente e criar esse novo paradigma, essa nova indústria, né? Eu vou ficar por aqui agora. Eu vou retornar no dia 10 de julho para falar de boas práticas de cannabis e eu queria agradecer a todos que estão aqui comigo nesse momento e eu fico aberto para responder perguntas pelo chat por mais uns 10 minutos e depois as perguntas que vocês tiverem podem ser enviadas para o meu e-mail que está aí na tela, andrea.viana.steiner@gmail.com. E é isso, gente. Vou entrar no chat e vou ver o que eu posso começar a responder aqui para vocês. Tô certo. Fernando, que a planta marihuana na Jamaica tem alguma coisa parecida com a cannabis? A marihuana é um nome... Fernando, marihuana é um nome pejorativo que foi dado a cannabis durante o início da proibição, nos anos 20, anos 30. Tinha muitos mexicanos entrando nos Estados Unidos e o nome deles era Maria, muitos mexicanos, Maria e Juan, né? Porém, tinham muitos xamãs no México e é uma planta venerada no México e logicamente, os mexicanos eram mal vistos, ainda são mal vistos hoje em dia, né, nos Estados Unidos, como párias da sociedade. Então, a planta foi dado o nome dela marihuana, né? Marihuana e cannabis, ou herb, ou ganja, né? Porém, o nome científico é cannabis sativa e cannabis indica. E também temos cannabis ruderalis, né? São as variedades da planta, são os nomes científicos dela, e eu chamo ela de cannabis, e não de marihuana, porém, né, cada um pode chamar a planta do que quiser, eu chamo ela de planta sagrada. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Bruna, como esta pandemia na Jamaica e como as pessoas estão enfrentando, como está a pandemia na Jamaica e como as pessoas estão enfrentando e vendo o mundo com Covid e como é que pode ser comercializado na internet. Então, a pandemia na Jamaica, ela
ela teve as suas restrições aqui. Nos números, não foi nada diferente da febre suína de 2008, 2009. O número de mortes aqui está em 10. Há 10 anos atrás foram 8 mortes, mais ou menos 300 pessoas foram infectadas, agora são 500 e poucos, a maioria já se recuperou. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha Covid-19 aqui na Jamaica. Tá todo mundo se aglomerando, logicamente existe toda essa besteira de usar máscaras. Besteira eu digo, logicamente, se você tá doente, tá espirrando e tal, você nem deve sair de casa. Muito menos começar a espirrar nas pessoas. Então, tudo bem, você usaria uma máscara se você tivesse doente, porém, eu acho que as pessoas saudáveis estão sendo vítimas de de um opa, opa. Estão sendo vítimas do que está acontecendo no mundo. Eu sei que no Brasil está horrível tudo. Eu acho que tem... Minha opinião pessoal é muito política e bom, aqui na Jamaica, então, os aeroportos vão reabrir no dia 15. Os turistas estão sendo convidados a virem. Espero que venham muitos e que aproveitem a beleza da Jamaica. Eu falei demais, deixa eu dar uma olhada aqui na tua pergunta de novo. Bruna, como é que pode ser comercializada na internet? Bom, a cannabis pode ser comercializada na internet através de produtos que tenham, né, que tenham validade, estão escritos nos órgãos governamentais. E você pode criar uma website e comercializar esses produtos. Eu acho que assim já existe sites no Brasil comercializando produtos de CBD, né, orgânicos, de algumas organizações não governamentais que no norte do Brasil que produzem cannabis para fins medicinais para os seus membros. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Priscila, como as pessoas aí na Jamaica enxergam a cannabis? É igual no Brasil? Não é igual no Brasil. Aqui faz parte da cultura da Jamaica. A cultura da Jamaica ela é multifacetada. Não são somente os escravos que vieram para cá durante os anos de 1500 a 1800, né? Existe também Rastafaris aqui, que é uma seita religiosa, porém, quando eu falo de religião, eu digo a religião verdadeira, a religião conectada com o universo, né? Essa seita Rastafari tem raízes em Israel antiga, no rei Salomão, na rainha de Sabá, e são práticas energéticas, práticas rituais importantes que a maioria do mundo moderno já perdeu, né? Então aqui os Rastafaris sempre foram permitidos utilizar cannabis como uma planta de consciência. Então a cannabis aqui ela é vista como uma planta que ajuda na abertura de portas da consciência. E, logicamente, existem... Hoje em dia, o mercado na Jamaica é super... o mercado que a gente tem aqui de turismo é muito grande, são mais ou menos 3 milhões de turistas ano. Eles vêm aqui não somente relaxar nas praias maravilhosas, mas também experimentar cannabis. E hoje em dia, eles vão ter a chance de experimentar realmente a cannabis verdadeira, né? A cannabis curativa, medicinal, que abre portas de consciência.
uma coisa que era meio impossível nas décadas passadas, porque os cultivadores locais não tinham e ainda não têm a tecnologia, eu digo, a tecnologia de cultivo necessária para trazer as flores para o seu máximo, né? Então, acho que isso não vem. Eu acho que no Brasil as pessoas veem muito diferente. Como eu falei, as pessoas veem a cannabis, a maconha, como uma droga perigosa e, ai meu Deus, né? Vamos ver aqui. Márcia, quais as principais ações que ocorreram em outros países para que se desse essa utilização no mundo que o Brasil poderia copiar? Bom, o Canadá foi um grande responsável pela abertura, novamente, do mercado de cannabis no mundo, mas quem realmente é responsável por isso é um pesquisador israelense que já nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, descobriu as primeiras moléculas da cannabis, depois descobriu o sistema endocannabinoico, e com a descoberta do sistema endocannabinoico, que o nosso corpo fabrica canabinoides, né, a cannabis abriu uma porta muito grande para a medicina verdadeira. Então, o Canadá foi o primeiro país a permitir cultivo e permitir pesquisa. Logo depois do Canadá, vários outros países fizeram passos largos, o Uruguai, um grande deles, a Jamaica, os Estados Unidos, por estado, ainda federalmente não é permitido, Israel, um lugar muito importante, a Europa começou a se mexer, porém, eu acho que Israel realmente, com a pesquisa, com toda a educação que o povo israelense tem, né, e esse drive deles para pesquisa, para entendimento, isso realmente está abrindo portas, e abriu portas e vai continuar abrindo portas. O Brasil deve, no meu ver, começar uma educação mais ampla. Eu sei que o governo hoje em dia está tentando realmente mudar a educação, tentar retirar ou tentar aumentar, eu espero, a educação das pessoas, tanto a nível primário como a nível secundário e até nas universidades. Já existem vários cursos de cannabis no mundo, em universidades, cursos de cultivo, cursos de... Acho que o Brasil tem que emular, tem que copiar essas medidas na parte da educação. E, logicamente, tem que abrir o mercado de cultivo no Brasil, como abriu no mundo, e deixar a indústria trabalhar, né? Eu acho que é o que a gente deve fazer, né? O que mais aqui? Marcelo, se fala muito na mídia do Brasil sobre turistas visitando plantações de erva na Jamaica. Isso realmente acontece? Sim, acontece, Marcelo. Existe aqui turismo canábico. Por que não? Né? Existem plantações, existem algumas plantações no meio da selva e é uma aventura, né? E também eu acho que é uma grande sacada também para o turismo, né? Porque existem pessoas fazendo realmente coisas boas, coisas responsáveis, com visão, e a área de turismo é muito importante. Então, não é lenda, é verdade e você está convidado. Pedro, quais as principais empresas de cannabis no mundo para fins medicinais e medicinais nível veterinário? Uma pergunta difícil de responder nesse momento, Pedro. Eu acho que a gente ainda está para ver as principais indústrias, as principais empresas
a nível medicinal e veterinário, né? Ainda está muito no começo para a gente falar sobre isso. Me desculpa, me envia de novo essa pergunta por e-mail, eu vou tentar te responder um pouco mais detalhado, tá? No e-mail, bom? Beijando aqui o meu... Júlia, como você acredita que será a liberação no Brasil pelo canabidiol ou pela Anvisa? Eu acho que a liberação no Brasil já está começando. Ela tem as suas demandas, né? Como em qualquer outro país. Os produtos têm que ter, tem que ser fabricados com altos standards. Tem que ter testes médicos, científicos, que as fórmulas realmente funcionam. Mas eu acho que está andando pela Anvisa e eu acho que vai andar cada vez mais agora, porque a cannabis ela tem esse grande poder medicinal, inclusive contra o Covid-19, né? Então é isso, minha gente. Eu cheguei a 46 minutos. As outras perguntas que vocês me enviarem, eu vou responder por e-mail, andré.viana.steiner. Me enviem por lá, tá? @gmail.com. Eu agradeço muito a participação de todos e eu vejo vocês no dia 10, tá? Com boas práticas, dia 10 de julho. Grande abraço e até a próxima.